mantendo-me acordado à noite com suas festas? Desfrute de ser envergonhado no noticiário nacional. Em setembro de 2020, o apartamento ao lado do meu foi alugado para duas jovens mulheres, ambas estudantes. Depois que elas se instalaram, descobriu-se que elas queriam fazer uma festa. Não era grande coisa, exceto que a Bélgica estava em pleno lockdown naquele momento devido à crise de saúde mundial deste ano, e você só podia ter um visitante fixo. Mas, considerando que eu gostaria de ser jovem novamente, etc., eu não me importei muito. Nesse período, eu estava trabalhando na área da saúde. Eu trabalho com pessoas com deficiência mental, mas me ofereci para a equipe que era chamada para cuidar dos residentes doentes que precisavam ficar em quarentena ou que foram diagnosticados com a doença de 2020. Isso significava longas horas de trabalho e eu passava cerca de 10 a 11 horas por dia no trabalho, com uma hora completa de bicicleta para ir e voltar do trabalho. Não é preciso dizer que eu estava sempre muito cansado. Portanto, eu não estava animado com o barulho da festa, mas sou bem tranquilo e sei que morar na cidade significa esperar um pouco de barulho. Então, elas estavam tendo a festa delas, e eu consigo tolerar um pouco de barulho e música. Mas essa festa estava uma loucura. Pessoas gritando alto nos corredores, quebrando coisas, e assim por diante. Por volta das 4 da manhã, fui me apresentar às vizinhas e perguntei a elas quando poderiam esperar que as visitas delas, a mais 20 pessoas, fossem embora. E se elas poderiam evitar fazer outra festa no dia seguinte, porque eu tenho que trabalhar e acordar às 6 horas todos os dias. Elas prometeram que iriam abaixar o som pelo resto da noite, e não fizeram isso, e que não fariam outra festa no dia seguinte. Surpresa, elas fizeram outra festa. E depois fizeram outra no dia seguinte. Nesse ponto, eu já estava 3 noites sem dormir e estava chegando à beira da neurose. Todas as noites eu conversava com as meninas e todas as noites elas pediam desculpas e tal, mas nada mudava. Eu também me sentia terrível quando precisava entrar no apartamento delas, porque estaria absolutamente lotado de pessoas, e eu trabalho com pessoas muito vulneráveis no trabalho, e eu não queria espalhar a doença para elas. Isso foi antes dos testes, antes das vacinas, antes de grande parte do conhecimento que temos agora sobre a crise de saúde de 2020. Felizmente, o fim de semana chegou e elas foram para a casa dos pais delas e eu pude me recuperar um pouco. Suficiente dizer que eu realmente não estava gostando das minhas novas vizinhas. Durante as próximas semanas, elas evitaram grandes festas, mas sempre havia um fluxo constante de pessoas chegando durante a noite. E quando digo constante, quero dizer constante. A campainha delas tocava umas 70 vezes por noite e as pessoas sempre estavam chegando ou saindo. E essas pessoas estavam bêbadas e faziam muito barulho. Nosso corredor comum é praticamente uma câmara de eco porque é todo de pedra e qualquer barulho se espalha pelo prédio. Basicamente, eu não conseguia dormir à noite. Isso estava me deixando louco. Eu só conseguia dormir de sexta a domingo, porque então elas iam para a casa dos pais ou sei lá onde. Eu não conseguia entender como elas conheciam tantas pessoas que estavam sempre chegando e saindo. Durante uma noite, enquanto batia na porta delas para reclamar do barulho, encontrei meu vizinho de cima, aqui também está no Reddit, oi, e decidimos que teríamos que unir forças para acabar com isso. Meu vizinho me contou uma informação importante, e a razão pela qual havia pessoas entrando e saindo o tempo todo era porque elas estavam usando o apartamento delas como um bar de improviso de ponto de encontro. Naquela época, os bares estavam fechados devido à crise de saúde e todos aqueles estudantes estavam usando o grande apartamento para se reunir. Além disso, do outro lado da rua havia outra casa de fraternidade com 5 rapazes morando lá, e esse também era um ponto de encontro secreto. Então as pessoas se reuniam nesses 2 lugares e atravessavam a rua se quisessem uma atmosfera diferente ou quisessem ver outros amigos, etc. E os rapazes do outro lado da rua também vinham mais de 15 vezes por noite. A maioria dos visitantes parecia ser estudantes de direito ou ter alguma relação com eles. Basicamente, nosso corredor comum agora era apenas uma parte do espaço do café deles. Então tentamos conversar com as meninas. Depois começamos a conversar com os visitantes. Nenhum deles tinha qualquer simpatia quando pedíamos para eles ficarem quietos às 4 da manhã. A maioria deles apenas ria de nós, pois éramos os vizinhos chatos, sem dúvida. E muitos deles estavam tão bêbados que nem sabiam o que estavam fazendo. Então começamos a ligar para a polícia, dezenas de vezes. Na maioria das vezes, eles não eram autorizados a entrar e a polícia nos dizia que não podiam fazer nada.
Continuamos ligando, pois queríamos um registro de nossas chamadas no sistema. A Bélgica ainda estava em pleno lockdown nesse ponto e o que eles estavam fazendo era completamente ilegal. Mesmo assim, a polícia nos disse que as mãos deles estavam atadas se eles não abrissem a porta. Quando a polícia não pôde ajudar, recorri à próxima melhor opção: sou assistente social e não tenho problemas em procurar informações e ligar para procurar ajuda. Foi o que fiz. A maioria dos lugares, a sindicatos estudantis, polícia, prefeitura, foi compreensiva, mas não pôde fazer muito. Então, seguindo a sugestão do vizinho de cima, entrei em contato com um dos diretores das meninas. Enviei um e-mail simpático a ele, pedindo desculpas por incomodá-lo e ocupar seu tempo, mas mencionando que havia esse grupo grande de estudantes de sua faculdade se reunindo todas as noites e talvez ele gostaria de saber disso, já que eles estavam quebrando todas as regras de distanciamento social que existiam na época. Especialmente porque eu e meu vizinho estávamos prestes a levar essa história para os jornais, já que festas secretas durante o lockdown estavam se tornando um assunto nos jornais naquela época. Esse diretor me ligou de volta imediatamente e tivemos uma conversa agradável sobre nossos problemas. Ele me disse que estava cuidando disso. Basicamente, o que ele fez foi ligar para a garota estudante de direito e para os pais dela. Houve um grande drama e finalmente conseguimos nos sentar com as meninas e elas finalmente pareciam estar arrependidas. Lágrimas foram derramadas, para as quais eu não tinha paciência, para ser sincero. Descobrimos que a polícia realmente havia entrado algumas vezes e elas receberam multas por fazer festas secretas. Essas multas eram de 300 euros cada, então não sei por que elas simplesmente não pararam. Descobrimos que elas não estavam felizes porque o diretor as havia ligado às 11 horas e elas ainda estavam dormindo. Ao que eu disse: bem, aí está o problema de vocês. Vocês ainda estão dormindo às 11 horas. Eu estou acordado às 6 todos os dias e vocês não foram nada compreensivas com relação a isso. Então, conseguimos sentir que tínhamos nos vingado um pouco e desabafado, mas mantivemos a postura amigável e nos despedimos em bons termos, esperando que aquilo fosse o fim e que pudéssemos viver como vizinhos tranquilos. Mas se fosse o caso, eu não estaria aqui, não é mesmo? Você pensaria que elas teriam entendido o recado agora e evitariam fazer barulho e festejar. Bem, você estaria enganado. Basicamente, o que elas fizeram foi se mudar para a casa de fraternidade do outro lado da rua e começaram a festejar lá. Havia um pouco menos de pessoas indo e vindo, mas o barulho ainda era um problema e estávamos no meio da segunda onda da crise de saúde 2020 e essas pessoas estavam se encontrando com grandes grupos como loucos, enquanto eu não via uma alma há quase um ano. Sem mencionar as pessoas no meu trabalho, que eram proibidas até mesmo de ir para a própria família, droga. Tudo isso era simplesmente ridículo. Meu vizinho de cima filmou uma dessas festas do outro lado da rua e me enviou o vídeo. Estávamos pensando em ir à imprensa com nossa história, mas não tínhamos certeza se seria uma boa ideia. Então, postei o vídeo da festa no subreddit do nosso país para testar as águas. Recebi muitos comentários e votos positivos, e parecia que a maioria das pessoas também estava cansada de pessoas desrespeitando as regras e fazendo festas secretas. Depois de algumas conversas com o vizinho de cima, decidimos entrar em contato com a imprensa e, simultaneamente, subir um degrau na hierarquia da universidade e entrar em contato com o vice-reitor, que tinha o poder de iniciar um processo disciplinar contra os estudantes. Essa pessoa é um dos 12 vice-reitores para um total de cerca de 15.000 estudantes, então bem alto na hierarquia. As coisas se moveram rápido. As notícias locais realmente pegaram nossa história do Reddit e entraram em contato comigo, e fornecemos algumas informações de contexto. Eles confirmaram com a polícia que os policiais haviam sido chamados dezenas de vezes para nosso endereço e para o outro lado da rua e, na maioria das vezes, não foram autorizados a entrar. Mencionamos que a universidade estava envolvida e que esperávamos que eles finalmente interviessem. No dia seguinte, a matéria estava no site deles. Ela se tornou viral lá e foi divulgada nos sites da maioria dos jornais nacionais. A manchete era sensacional o suficiente, mencionando as dezenas de vezes que a polícia havia aparecido e também mencionando como os profissionais de saúde estavam sendo mantidos acordados por estudantes egoístas. Ao mesmo tempo, o vice-reitor entrou em contato conosco para colher nossos depoimentos, a que já tínhamos preparado por escrito, e nos informou que eles investigariam e poderiam iniciar ações disciplinares. Ao mesmo tempo, mais repórteres estavam entrando em contato comigo ao longo do dia e nos certificamos de mencionar isso a ela e vincular a universidade nos artigos publicados. No dia seguinte, enquanto estava no trabalho,
Recebi uma mensagem do vizinho de cima informando que uma equipe de filmagem da Rede Nacional de Notícias estava na nossa porta. Ele recusou falar com eles, e eu teria feito o mesmo, já que isso estava ficando bem grande agora, mas eles fizeram um segmento mesmo assim. E, com certeza, naquela noite, às 19 horas, lá estava a minha rua e uma pequena sessão sobre policiais em frente a uma porta fechada várias vezes e o policial da imprensa local falando sobre os problemas das portas fechadas. A melhor parte foi que um estudante da fraternidade ofensiva do outro lado da rua deixou a equipe de filmagem entrar e disse na câmera exatamente o que estávamos acusando-os em relação à universidade, em que eles haviam feito festas e não deixaram a polícia entrar e que eles fizeram isso várias vezes. Não faço ideia do que o fez pensar que isso era uma boa ideia. Enfim, para não alongar ainda mais uma história já longa, a imprensa diminuiu o interesse algum tempo depois, graças a Deus, e a ação disciplinar da universidade prosseguiu. Antes da audiência, nos sentamos com as garotas do nosso prédio e esclarecemos algumas coisas. Queríamos viver como pessoas normais juntas e tentamos fazer as pazes. Por termos dado uma boa palavra para elas, elas tiveram um tratamento mais leve, 40 horas de serviço comunitário e algum período de prova. Os rapazes do outro lado da rua receberam 80 horas cada um e cada um deles teve que escrever uma carta de desculpas para nós, o que eu aproveitei para ler com muito prazer sempre que recebia uma. A parte triste é que a maioria deles soava como jovens bobos, mas isso foi depois de serem expostos na imprensa e fazerem parte de uma ação disciplinar. Mas nunca quisemos levar as coisas a esse extremo. Algum ruído é esperado ao viver no mesmo prédio e não queríamos chegar a esses extremos por causa de barulhos esperados. Mas essas pessoas foram aos extremos, e portanto, fomos forçados a fazer o mesmo. Durante o restante do ano, uma simples mensagem no WhatsApp foi suficiente para silenciar qualquer ruído vindo do apartamento delas. Se algo, espero que elas tenham aprendido que até mesmo pessoas muito educadas e tranquilas podem ficar muito chateadas quando confrontadas com privação de sono e barulho excessivo. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Vocês foram tão pacientes. Eu iria queimá-los e jogá-los nas redes sociais e na TV pela terceira vez se a polícia não pudesse fazer nada. Bom trabalho. Você foi mais paciente do que eu teria sido, especialmente trabalhando com o vulnerável. Porque seus pais lhes deram uma mesada generosa ou, e acho que provavelmente é isso, eles estavam cobrando pela entrada ou pelas bebidas. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!